Pós-fácil, fé para a terceira linha. Charles Blondin foi um artista e acrobata da corda bamba famoso no mundo inteiro. Em 30 de junho de 1859, diante de uma multidão atônita de 100 mil espectadores entusiasmados, Blondin foi a primeira pessoa a atravessar as cataratas de Niágara sobre uma corda bamba. Ele cruzou os 335 metros do vão em cima de uma única corda de cânhamo de 7,5 centímetros de espessura, esticada a 48,76 metros acima das quedas d'água de um lado e 82,29 metros do outro. Sem fôlego, o povo ali reunido via-o realizar, passo a passo, devagar, um feito que a maioria acreditava impossível. Blondin, porém, só estava começando. Nos anos seguintes, o ousado artista do entretenimento fez a mesma travessia de novo e de novo, de pernas de pau, dentro de um saco, até empurrando um carrinho de mão. Conta a história que um espectador mais audacioso gritou: "Você podia atravessar com um homem dentro desse carrinho de mão." Blondin concordou e convidou-o a subir. O espectador rejeitou, nervoso, a proposta. Meu relacionamento disfuncional com Deus costumava ser sempre desse jeito. Sempre acreditei em Deus, mas não o suficiente para confiar minha vida como um todo a seu carrinho de mão. Sabia que ele podia cumprir suas promessas, mas nunca tinha certeza de que o faria por mim. Minha visão de cristão ateu era egoísta. Deus existia para mim em vez de eu para ele. Se ele fizesse o que eu achava que devia, confiaria mais nele. Se fizesse o esperado, eu lhe daria mais da minha vida. Se tornasse minha vida melhor e livre da dor, eu creria mais apaixonadamente nele. Mas, a qualquer momento em que ele não correspondesse às minhas expectativas, nós tínhamos um problema. Deus criou-me à sua imagem, retribuiu o favor e criei-o à minha. O tipo de Deus em que eu queria acreditar era este. Se não fosse o que eu queria, então não poderia ter minha vida inteira. Seja o que for preciso. Vários anos atrás, cada vez mais eu identificava incoerências entre o que afirmava crer e o modo em que vivia de fato. Pregava que as pessoas sem Cristo vão para o inferno, mas minha vida mostrava que minha paixão por atingir essa gente não tinha a mesma intensidade. Embora acreditasse que Deus queria uma vida diferente para mim, achava mais fácil me comparar aos outros do que medir minha vida pela vida de Cristo. Pregava que a oração é vital, mas minha vida de oração era quase inexistente. A palavra de Deus diz que meu tesouro não deve estar neste mundo. Contudo, as coisas materiais continuavam a me prender a atenção. Jesus disse para não nos preocuparmos com o amanhã, mas a preocupação me atingia com a mesma naturalidade da respiração. Se pertencia a Cristo de fato, deveria entregar a vida inteira a Ele. Em vez disso, só lhe dei pequenas porções e, mesmo assim, tomava-as de volta quando quer que Ele não fizesse o que eu desejava. Chamava-me de cristão, mas vivia como um ateu. Quanto mais sincero me tornava, mais odiava viver como um incrédulo e mais almejava ter intimidade com Deus. O que for preciso, tornou-se o clamor do meu coração. O que fosse preciso para conhecê-lo. O que fosse preciso para viver como quem ama a Deus de verdade. O que fosse preciso para amar a eternidade mais do que a este mundo. Mesmo que tivesse de lutar, debater-me todo e fugir de rastros do meu cristianismo ateu para uma genuína vida crucificada de fé e obediência radical a Cristo, eu faria o que fosse preciso. Se você deseja ter acesso ao livro físico ou digital, estou deixando um link na descrição e nos comentários para você ter acesso ao livro completo. Cruzando a terceira linha. Um dia eu estava em casa fazendo exercícios na minha bicicleta elíptica enquanto ouvia um sermão no meu iPhone. De repente precisei parar. Envolto pela presença de Deus,
Ajoelhei-me no chão e comecei a clamar ao Senhor. Se você me visse, acharia que eu estava desmoronando. Na verdade, Deus me restaurava naquele momento. Clamei por Deus inteiro, e sua presença se tornou real na mesma hora. Eu renascera em espírito havia 1,5 décadas, não havia o que duvidar. No entanto, fui como nascer de novo. De novo. Sempre acreditei em visões espirituais, apenas nunca tinha tido uma. Isso mudou. Vi uma imagem tão nítida quanto as palavras nesta página. Eu estava parado diante de 3 linhas na areia. De algum modo sabia o que cada uma representava. Linha 1. Creio em Deus e no Evangelho de Cristo o suficiente para me beneficiar disso. Como para tanta gente, atravessar a primeira linha foi fácil. Infelizmente, muitos que se chamam cristãos vivem aqui. Se existe um Deus, quero estar do seu lado bom. Quero ir para o céu. Quero que Ele me abençoe com boa saúde, bons relacionamentos e uma vida feliz. Como os 9 leprosos ingratos de Lucas 17, depois que Deus me ajudou, esqueci-me dele. A maioria das pessoas não reconheceria que essa é toda a fé que conseguem administrar. Queremos os benefícios de Deus sem mudar nossa maneira de viver. Queremos o melhor dele sem nossos sacrifícios. Na primeira linha, não tememos a Deus nem compartilhamos nossa fé. Ainda amamos este mundo. Perseguimos a felicidade a qualquer preço. A lista vai longe. Nós, cristãos da primeira linha, recebemos tudo o que for possível de Deus sem dar muita coisa, se é que damos alguma de volta. A primeira linha é a do cristianismo verdadeiro? Crer em Jesus é o suficiente? Embora Deus seja o único juiz verdadeiro, não tenho certeza de que o simples fato de crer em Cristo torne alguém cristão. Para ser muito franco, sinto-me tentado a dizer: não acho que isso seja cristianismo verdadeiro. Até os demônios creem em Cristo. Preocupa-me quantas pessoas podem acabar sendo ludibriadas. Em vez de crer verdadeiramente como seguidoras de Cristo, há um número considerável que se contenta com um senso de falso conforto. E se na verdade forem só cristãos culturais, falsos cristãos? Não aponto o dedo para os outros, só para mim. Afinal, por tempo demais, afirmei crer em Deus, mas minha vida não refletia isso. Linha 2. Creio em Deus e no Evangelho de Cristo o suficiente para contribuir sem que isso me cause desconforto. Passada a primeira linha, chega-se ao lugar onde estão as pessoas que creem em Deus, não apenas o suficiente para se beneficiarem, mas também o suficiente para retribuir, desde que não lhes custe muito. Vários cristãos da primeira linha acabam atravessando a segunda. Se não tiver de mudar demais, farei um pouco do que Deus pede. Se não doer demais, encararei Deus com maior seriedade. Mas todo mundo tem seus limites, certo? Como o jovem rico de Mateus 19, eu estava disposto a seguir os princípios religiosos, desde que não me fizessem muito mal. Ali no chão, junto à minha bicicleta, ainda clamando ao Senhor, constatei: eu era um cristão da segunda linha. Servia Jesus no ministério, mas não queria ouvir muita crítica. Abria mão de algumas coisas por Cristo, mas ficar longe da família com muita frequência era demais. Seguiria Jesus a qualquer parte, desde que o emprego oferecido incluísse seguro de vida para toda a família. A terceira linha estava a poucos centímetros à minha frente. Se estivesse a quilômetros, seria a mesma coisa. Linha 3. Creio em Deus e no Evangelho de Cristo o suficiente para entregar minha vida por eles. Embora a maioria das pessoas que eu conhecia fosse cristã das linhas 1 e 2, de repente qualquer coisa menos que a terceira linha não me parecia verdadeiro cristianismo. Seria capaz de entregar minha vida inteira para Cristo? Não só em palavras, mas no viver cotidiano? Versículos que eu lera dezenas de vezes de uma hora para outra me inundaram a mente. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá.
mas quem perder a sua vida por minha causa a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca de sua alma? Estou disposto a perder minha vida? Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Sou capaz de sacrificar meus desejos, minhas esperanças, meus sonhos? Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. O que seria necessário para fazer da minha vida nada para mim? Para que existir fosse apenas em função de fazer o que Cristo quer de mim. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Conseguiria mesmo considerar todos os meus bens terrenos como perda, fazendo de Cristo meu maior tesouro? Cristo ou nada. No fundo do meu ser, eu sabia. Preciso ser um cristão da terceira linha. Com uma sede insaciável, busquei água viva acima de todas as alternativas. Comecei orando como nunca, buscando a Deus pela manhã e continuando ao longo do dia. Tinha os olhos fixos em Jesus quando dormia e quando acordava. As Escrituras passaram a ser meu pão da vida, alimentando minha alma. Fui entregando uma coisa atrás da outra, até que restou um único obstáculo mais significativo, interpondo-se entre onde me encontrava e onde Deus queria que eu estivesse. Não posso dizer o que era por tratar-se de um assunto pessoal demais. Só 2 pessoas no mundo o conhecem. Minha batalha para atravessar a terceira linha durou quase 2 anos. Orava sobre isso diariamente. Recitava as Escrituras, embora exausto espiritualmente, não desistia. Uma guerra espiritual estava sendo travada à minha volta. Por fim, em uma tarde de sábado bastante normal, pela fé, entreguei esta última porção da minha vida para Deus. Sacrifiquei o medo que me mantivera refém desde a infância e prometi que nunca o tomaria de volta. Cruzara a terceira linha. Creio tanto em Deus e no Evangelho de Cristo que estou disposto a entregar minha vida inteira por sua causa. Nada neste mundo é mais importante para mim do que meu tesouro no céu. Nenhum medo em meu coração é maior do que o meu temor de Deus. Não desejo nada mais do que desejo Deus em sua totalidade. Lágrimas enchem-me os olhos enquanto escrevo isto. Sou incapaz de pôr em palavras o que Deus tem feito em meu coração. Sou uma pessoa diferente. Você também pode ser. Não se esqueça, o mundo tentará nos afastar da terceira linha, da segunda e até da primeira. Mas não fugiremos nem recuaremos. Todos os dias escolheremos viver a nossa crença em Deus, em vez de crer no mundo ou em nós mesmos. Quando conhecemos Deus de verdade, em vez de viver com vergonha do passado ou duvidando do amor de Deus por nós, desfrutamos diariamente da graça, do amor e da aceitação incondicionais dele. À medida que nossa fé e vida de oração se desenvolvem, vemos sua bondade até nas provações e crescemos na prática do perdão como ele nos tem perdoado com tanta liberalidade. Em vez de crer que talvez nunca mudemos, podemos deixar seu poder ilimitado nos transformar e conduzir para longe de uma vida paralisada pelo medo e pela preocupação. Porque Deus não é só alguém em quem acreditamos, mas é nossa vida. Não buscaremos segurança e felicidade nas coisas do mundo. Antes, as encontraremos em sua presença e vontade. À medida que Ele toma conta da nossa vida inteira, fortalecidos por sua igreja, aproveitaremos as oportunidades para compartilhar seu amor com as pessoas todos os dias. A escolha é nossa. Eu escolho a terceira linha diariamente. Sua vez. Você é um cristão ateu?
crê em Deus, mas vive como se ele não existisse? Oro para que Deus o conduza à fé além da primeira linha. Crer em Cristo o suficiente para se beneficiar dele é, na melhor das hipóteses, um cristianismo raso. Na pior, religião vazia, enganadora, que leva muitos pelo caminho largo rumo à destruição eterna. Dê um passo além da primeira linha, mas não pare aí. A segunda linha transmitirá uma sensação muito melhor que a primeira. Crer em Cristo o suficiente para contribuir sem ser incomodado pode dar a impressão de estar certo. Mas até isso é um cristianismo centrado no humano. Siga em frente. Veja a terceira linha. Pergunte-se o que o separa de uma vida inteiramente entregue, cheia do Espírito, dirigida para o reino. Pese suas opções. A vida como ela é, ou a vida como poderia ser. Avalie os custos. Faça tudo o que for preciso. Cruze a linha. Bem-vindo ao verdadeiro cristianismo.